Boa noite, meus irmãos e amigos, aqueles que estão nos vendo pela web TV. Que Deus realmente fale conosco nessa noite, de maneira poderosa, de maneira maravilhosa, e que bênçãos sejam derramadas nessa noite. Eu amo muito a Bíblia, porque ela não esconde problemas que alguns servos, admirados por nós, passaram, fraquejaram na fé. Mas a Bíblia também não deixa de exaltar, de destacar a manifestação de Deus na recuperação, na restauração desses servos. Eu queria convidar vocês a abrirem em 1 Reis capítulo 19. Nós vamos hoje mergulhar um pouquinho na vida do profeta Elias, esse grande servo do Senhor. Capítulo 19 de 1 Reis. E eu vou ler alguns versículos, até o versículo 18, e diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprover se amanhã, se a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Voltou, segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu seu rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao seu caminho para o deserto de Damasco, e eu chegando lá,
unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás, profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E não o beijou. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que a tua graça esteja com cada um de nós, a começar por mim, para que eu possa ser uma pessoa, um servo, a transmitir o teu recado agora. Que a tua vontade prevaleça, que eu diminua, e que teu Santo Espírito trabalhe na minha vida e na vida de cada um que está aqui, dos irmãos que estão nos vendo pela web TV e ouvindo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Elias é um dos grandes profetas do Velho Testamento. É um profeta de grande destaque. Ele foi poderosamente usado para restaurar a fé de Israel. Ele operou milagres grandiosos e até mesmo ele ressuscitou um morto. Durante 3 anos e meio não choveu. Ele orou e voltou a chover em Israel. Ele viu o Senhor derrotar os 450 profetas de Baal, mandando fogo do céu. Esse, meus irmãos e amigos, é o profeta Elias. Mas ele não era um super-homem. Quando eu leio Tiago, capítulo 5, versículo 17, eu encontro essas palavras. Elias era humano como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. O texto que nós acabamos de ler retrata um episódio difícil na vida que Elias enfrentou, sendo um homem de Deus, que apesar da sua extraordinária fé, ele fugiu quando a rainha Jezabel o ameaçou de morte. Ele se transformou num homem frágil, num homem medroso, com um discurso vitimista. Ele fraquejou na fé, e ele foi se refugiar numa caverna que é símbolo do medo, da derrota, da depressão, da mania de perseguição e da autopiedade. A fuga aconteceu, é incrível, após Deus conceder uma vitória na batalha espiritual com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. A caverna não fazia parte do plano de Deus para a vida de Elias. O lugar de Elias era em Israel, no campo de batalha, lutando contra os idólatras, o rei Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel. Para ele fugir, ele caminhou até chegar no Monte Horebe. Ele caminhou muito. O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. É o mesmo. Nós temos no hebraico o nome chamado Horebe, nós temos no grego Sinai. É o mesmo. E fica no Egito. E ali ele procurou um lugar para se esconder. Achou uma caverna e ele ficou com aquele sentimento que ninguém iria achá-lo. A experiência de Elias na caverna está entre as passagens da Bíblia que mais evidenciam a fragilidade humana. E revela também que Deus, Ele cumpre a sua vontade, apesar das limitações do ser humano. E nessa noite, para nossa edificação espiritual, eu gostaria de destacar alguns momentos que Elias vivenciou com Deus, desde a sua fuga até a sua saída e restauração da caverna. E quando eu começo a ler o texto, eu vejo que o primeiro momento foi a busca de Elias por um lugar para se esconder. E aí, meus irmãos, vem uma pergunta
ou algumas perguntas na minha mente. Como alguém como Elias, que sendo uma referência entre os profetas, ele que criou a escola dos profetas lá em Israel, foi do auge ao fundo do poço. Ele foi do Monte da Vitória, lá no Carmelo, para a Caverna da Derrota. Por que ele fugiu? E fugiu de todos, de tudo, e até de Deus. Por quê? Tudo começou, meus irmãos, quando ele recebeu uma carta de ameaça, enviada, que veio com um mensageiro de Jezabel, dizendo que ela iria matá-lo, que ela iria destruir a sua vida. E isso aconteceu depois da grande vitória lá no Monte Baal. E ele ficou com muito medo. E ele comete um grandíssimo erro, que às vezes nós cometemos também. Ele não consultou a Deus. E ele, sem consultar a Deus, ele decidiu por si próprio sumir, desaparecer. Resolveu o seu problema por si próprio. E a sua justificativa, o seu motivo está no versículo 10 do capítulo 19, quando ele diz: eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Na verdade, Elias desviou os seus olhos de Deus e os colocou sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, sobre Jezabel. A sua atitude, meus irmãos, foi tão irracional, mas tão irracional, que ele, um homem caracterizado pela coragem, ele estava fugindo de um inimigo derrotado, de um inimigo destruído. Jezabel tinha sido destruída, bem como os 450 profetas de Baal e mais 400 que adoravam os falsos ídolos. Na fuga, quando chegou em Berseba, ele deixa o seu assistente de lado, ele caminha um dia e faz uma parada. E ele tem uma grande chance de buscar a Deus, de buscar a orientação de Deus. Sabe o que ele faz? Ele pede para Deus tirar a sua vida. E o Senhor responde, sabe como? Enviando um anjo para alimentá-lo e restaurar as suas forças em 2 refeições. A seguir, Elias, ele segue caminho. Durante 40 dias e 40 noites, ele andou cerca de 400 quilômetros, meus irmãos e amigos. E chegou numa caverna, no Monte Horebe, ou Monte Sinai, e lá ele se refugiou, levando consigo o medo e alguns sintomas clássicos da depressão que ele foi adquirindo nesses 40 dias. Como a solidão, o cansaço excessivo, a vontade de morrer, além do sentimento de fracasso, o sentimento de rejeição. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo diz assim que Satanás anda ao derredor como o quê? Como um leão procurando nos devorar, procurando nos levar para a caverna, como ele fez com Elias, levando para a caverna do medo, que vai gerar ansiedade e vai gerar depois depressão também. Como ele fez com Davi, quando o levou para a caverna do adultério, quando ele peca com Batseba. Também como Pedro na caverna da negação, na caverna da mentira, quando ele nega Jesus por 3 vezes, e diz o texto bíblico lá em João, que após o galo cantar, ele chorou amargamente. E se vocês lerem os textos, eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos sobre Pedro, lá mostra que ele se isolou de todos, e ele só foi resgatado quando ele tem um encontro com Jesus, no capítulo 21, lá de João, na praia, quando 3 vezes Jesus perguntou: tu me amas, Pedro, tu me amas, tu me amas? Mas antes Jesus falou para as mulheres e para os outros: olha, vai dizer aos discípulos que eu vou estar lá na Galiléia. E diz especialmente a quem? A Pedro, aquele que tinha desistido até do seu ministério, largado tudo.
porque tinha entrado na caverna da negação e da mentira. Muitos meus irmãos e amigos têm se tornado presa fácil por Satanás quando param de orar, se afastam da comunhão com Deus, da comunhão dos irmãos. Se você quer proteção contra a caverna que Satanás prepara para nós, você precisa buscar mais a Deus, mas buscar sempre. Não fingir que busca. O quadro espiritual de Elias era um quadro mental, físico, muito perigoso. E era um quadro tão crítico que não permitiam que ele ouvisse a voz de Deus. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos e amigos, que quando nós não ouvimos a voz de Deus, o medo e a depressão alimentados por Satanás se agigantam, tomam conta de nós, sufocam a nossa saúde física, mental e a nossa fé. Pode crer. Especialistas, psiquiatras, psicólogos, apresentam principalmente duas correntes dizendo uma, que não existe uma relação de causa e efeito entre o medo gerar depressão, a depressão gerar medo, mas que elas podem acontecer e caminhar paralelas. E uma outra corrente diz que o medo gera depressão, e a depressão gera um medo, principalmente os psicólogos. E aí cria um sistema de retroalimentação. Quer seja uma corrente ou outra, meus irmãos, coitado do Elias. Tanto medo como a depressão tinha alcançado a vida dele. E nesse caso, meus irmãos, para ele sair daquela situação, somente o poder restaurador de Deus, ou somente o poder restaurador de Jesus Cristo, que pode nos libertar. E para quem vive esse quadro, Jesus diz, lá em João capítulo 16, versículo 33, para que vós tenhais paz. Quero dizer, no mundo passais, no mundo tereis aflições, tereis problemas, vocês vão passar por depressão, mas tende bom ânimo, não se desanimem, pois eu venci o mundo. Quando eu leio 1 Reis 18, no versículo 9, diz que Deus, na sua primeira visita que fez a Elias, no seu pior momento, no pior momento de Elias, em vez de repreendê-lo, em vez de criticá-lo, o Senhor apenas lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, por que você está aqui na caverna? E é interessante que Deus chamou Elias pelo seu nome, para que ele não tivesse dúvidas que era o seu próprio Deus que estava falando com ele, e não uma outra pessoa, e que aquele lugar não era para ele estar. Aqui, meus irmãos, me traz uma lição que o modo como o Senhor tratou Elias com amor, sem criticá-lo, sem recriminá-lo, diferente que os homens fazem, Ele também trata os seus filhos que passam por momentos difíceis, por momentos de desespero. Nesta visita, o Senhor nos revela mais uma verdade: não importa onde nós estivermos, fugindo para a nossa caverna, ou dentro da caverna, Deus nunca nos abandona. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim, Senhor dizendo: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavoram, não tenham medo, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. A caverna, meus irmãos e amigos, não é para o cristão. A caverna não era para o cristão. Há momentos que a saúde nos leva à caverna. Mas o poder de Deus é grandioso para nos tirar ou tirar qualquer um dessa caverna. O primeiro momento que eu encontro Elias fugindo até encontrar uma caverna. O segundo momento em que ele vivencia, tem contato com Deus,
é o lamento de Elias na caverna. Quando eu li os versículos, tinha hora que eu li aqui, parecia que eu estava lamentando como o Elias. Na caverna ele estava muito debilitado. Ele estava se destruindo. E ele precisava sair da caverna. O doutor Fábio está aqui, médico, sabe disso. Estava em risco a vida dele, porque cada vez mais ele se deprimiu, mais e mais ele ia se consumindo. Não tinha contato com ninguém mais. Até, provavelmente, ele perderia a fome, ou deixaria de comer e ia se desfinhando. A sua vida estava em risco. E esta não era a vontade de Deus para a vida do profeta, do seu profeta. Elias, naquele fundo da caverna, ele achava que Deus tinha abandonado. Mas Deus não desistiu dele, como não desiste dos seus filhos, como Ele não desiste de nós. Tenham isso na sua mente. O Salmo 27, versículo 10, diz assim: ainda que me abandonem o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. Em outras palavras, Deus não nos abandona. E após Deus perguntar: Elias, o que faz aí? Aí o resmungão, em depressão, né? Tem que dar um desconto ao quadro clínico dele. Ele responde com um lamento vitimista e só com reclamações. É como se ele dissesse: o que eu faço aqui na caverna? Porque eu estou aqui, eu vou dizer, Senhor, como se o Senhor não soubesse. O pastor David Wisber, ele comenta que a resposta de Elias foi realmente autopiedosa e um tanto egocêntrica, porque ele ficou justificando os seus atos e tentando colocar a culpa em algumas pessoas. No versículo 10, em primeiro lugar, ele disse que era um servo fiel e zeloso pelo Senhor. Você era fiel e zeloso porque estava na caverna, porque ele estava fugindo da sua missão, do seu ministério, longe do lugar que Deus tinha reservado para ele, que queria que ele estivesse. Na verdade, ele que tinha errado em não consultar a Deus e tomar uma decisão por si próprio. Em segundo lugar, ele disse que os israelitas se afastaram de Deus. Ele ficou procurando culpados e achou nos israelitas, que na verdade vacilavam na fé. Mas o seu problema, o problema de Elias, chamava-se o quê? Rainha Jezabel, que ele nem conseguia pronunciar o nome. Ele falou com Deus e por nenhum instante citou Jezabel, aquela que lhe colocou medo e que o levou a refugiar-se na caverna, e que ele não tinha coragem de dizer o seu nome. Em terceiro lugar, ele dizia que sentia-se sozinho, injustiçado. Na verdade, ele estava com o seu orgulho ferido, talvez esperando que Deus liquidasse, acabasse com Jezabel e Acabe, como aconteceu com os profetas, mandando fogo do céu. E por isso ele sentia-se abandonado, em não ver Deus agindo como ele queria contra aquelas pessoas. Ele estava irritado. Senhor, ela me ameaçou. Ela ameaçou o seu profeta, o senhor não está vendo? E o senhor não faz nada. Quando nós pecamos, ou afastamos de Deus, em vez de nos arrependermos e confessarmos, como diz a palavra de Deus, o nosso erro, o nosso pecado, nós começamos a procurar culpados e a reclamar de tudo, até do nosso Deus. É muito comum entre as pessoas, quando entram nas cavernas, levados pelos difíceis problemas da vida, pelas suas perdas, pelos seus medos, apresentarem justificativa e lamentos e começarem a dizer: eu fiz de tudo certo, isso só acontece comigo, ninguém me entende. Os mais antigos lembram daquele desenho, o Har-Har, lembra? Ó céus, ó vida, é mais ou menos isso. Há outros que dizem: eu fui traído, eu fui traída, até Deus se esqueceu de mim. E poucos esquecem de reconhecer, ou as pessoas esquecem e não reconhecem que erraram
ou pecaram contra Deus. A Bíblia diz que enquanto nós não confessarmos o nosso pecado, o pecado vai nos consumir. E muitos são levados a entrar numa caverna e passam a viver à base de remédios, à base de amarguras, se afastando da família, se afastando de Deus, e começam a sentir-se vítimas, sozinhos e rejeitados. Davi, que esteve numa caverna, mais de uma caverna, ele diz no capítulo 31, versículo 10 de Salmos: a minha força diminuiu por causa da minha iniquidade. E aí vem uma parte do texto que passa despercebido de muitos. E os meus ossos se consumiam. Ele sentia a sua dor lá dentro. Ele sofria muito quando ele não confessava o seu pecado. Meus irmãos e amigos, eu volto a repetir, a caverna é um mal para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, para a nossa vida mental. Versículo 11, o Senhor ouviu o lamento de Elias e respondeu para ele fizesse o quê? Saia da caverna, Elias, e coloque-se no monte e espere o Senhor passar. Coloque-se na presença do Senhor. Em outras palavras, saia, Elias, e busque a minha presença. Eu sou o seu refúgio. Elias errou muito, e muito com Deus, quando buscou o refúgio numa caverna. O Salmo 46, versículo 1, muitos sabem de cor, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o quê? Socorro bem presente, o quê? Aonde? Na tribulação, na dificuldade. Por isso, meus irmãos e amigos, lute contra a sua caverna e saia dela. Elias fugiu até uma caverna. Deus o visitou, ele só lamentou. E o terceiro e último momento que eu tiro aqui, nessa noite, é a restauração de Elias quando ele saiu da caverna. Versículo 11. Após o seu primeiro lamento, o Senhor pediu para ele sair da caverna. O texto diz que veio um vento muito forte. Elias não tinha saído. Aí veio um vento muito forte. Eu imagino o barulho dentro daquela caverna. Diz o texto que o Senhor não estava no vento. Elias continuou lá. Aí veio um terremoto. Diz o texto bíblico que os montes, o quê? Tremeram. Elias continuou lá. Na sequência, veio um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. E olha que fogo, Elias... Opa, Deus desceu no fogo lá para destruir os profetas de Baal. Mas diz o texto que Deus não estava no fogo. E por último veio um cício. Cício significa som suave, som tranquilo. E aí sim, Elias percebeu que era Deus quem falava com ele. E rapidamente, diz o texto, o que ele faz? Ele pega a sua capa e esconde o quê? O seu rosto. Sabe por quê? Era uma demonstração de respeito e temor com a presença de Deus. Ele não se sentia digno de olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele reagiu como Moisés, lá no episódio da sarça ardente, que quando o Senhor começou a falar com ele, imediatamente, diz o texto, ele escondeu o seu rosto, porque ele não conseguia ou não ousou olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 6. E o Senhor repete a pergunta pela segunda vez. Elias, o que faz aqui? Até quando você vai insistir nessa sua atitude? Até quando? E nesse momento, literalmente, ele ouviu a voz do Senhor. E ele saiu da caverna, até se colocou à porta da caverna. E ele sai já soltando os cachorros. E ele, pela segunda vez, meus irmãos, ele sai e insiste em repetir o seu lamento. Passa despercebido da gente. Mas olha a diferença do primeiro e segundo numa única palavra. Você vê no versículo 10 assim,
tendo sido zeloso pelo Senhor. E aí ele vai no versículo 14. E ele diz assim, olha a segunda vez que ele vai dizer, tendo sido em extremo zeloso. Como se estivesse chamando a atenção do Senhor. Meus irmãos, essa é a atitude dele. Eu falei que fui zeloso, o Senhor não me entendeu. Eu vou aumentar o meu padrão aqui. Senhor, eu fui em extremo zeloso. Diz, e sem citar novamente, pela segunda vez, o nome de Jezabel, porque no primeiro lamento ele não cita, no segundo também, diz o texto que o Senhor continuou a conversa, também não tocou no nome de Jezabel. Sabe por que não tocou o Senhor? Porque esse não era um assunto de Elias, ele era um assunto para ele, Deus resolver, da maneira dele, no tempo dele, e não como Elias achava que deveria ser. E eu ouso dizer, meus irmãos, se o Senhor resolvesse aquela situação da maneira do Elias, provavelmente ia criar dentro de Elias um hábito egoístico, ia alimentar o seu egocêntrico, o seu ego. E provavelmente, desculpe, me permita usar esse termo aqui, pastor, ele poderia achar que era o rei da cocada. Eu falo com Deus da minha maneira e ele atende. A situação era Deus que ia resolver da maneira dele. E aí, o Senhor começa a resolver sim, mas primeiro a vida de Elias. Meu assunto é eu e você, Elias. Você saiu para fora, você obedeceu. Então agora vem aqui. E ele começa com a sua infinita misericórdia, começa a restaurar a sua fé, a renovar as suas forças e a esperança no seu coração. E no versículo 18 o Senhor diz, vai e volta ao teu caminho. Volta ao caminho de Damasco. Tudo que você fez, você vai voltar. Seu lugar é lá, não é aqui. Em outras palavras, Elias, abandona a caverna. Chega de dar desculpas. Olhe para a realidade das coisas. Volte para Deus. Volte para a missão. Volte para o trabalho. E imediatamente o Senhor faz o quê? Lhe dá 3 ordens. Dá trabalho para Elias. Elias, sabe o que você vai fazer? Primeiro, você vai ungir Azael. Era até uma ordem de Deus um pouco estranha para nós. Porque quem ungiu os reis, os profetas ungiam os reis da onde? Só de Israel. Mas o Senhor pede para ungir Azael o rei. Porque Azael seria usado por Deus para penalizar Israel pelo pecado que estava cometendo contra Deus. E vai acontecer isso. Azael vai matar o rei da Síria, vai assumir o poder. Quando Eliseu fica frente a frente com Azael, é uma coisa assim maravilhosa, assim, e emocionante o texto. Qualquer dia talvez eu pregue sobre isso. Eliseu começou a chorar. E aí o rei fala, o que o profeta está chorando? Porque eu estou olhando nos seus olhos o que o Senhor vai fazer para o povo de Israel. O Senhor vai matar muita gente, o Senhor vai destruir muita coisa, porque você vai ser usado por Deus para pesar a mão de Deus sobre o pecado de Israel. E aí, meus irmãos, o Senhor continua dizendo, e você vai ungir Jeú para ser o rei de Israel, e acabar com a casa de Acabe totalmente. Jeú era um capitão. Quem está assistindo a novela aí da Record lá, vocês vão ver que ele vai aparecer aí. Ele vai usurpar lá o reinado de Israel. Já estou contando já a novela lá. Se eles seguirem a palavra de Deus. Né? E Jeú vai cumprir a profecia de Elias, exterminando todos os descendentes de Acabe. E sabe quantos filhos Acabe tinha? 70. Está lá no texto bíblico. Agora não tem nada na novela, mas lá tem 70. Certo? E mais ainda. Ele vai ver Jezabel, Acabe vai morrer primeiro, depois Jezabel, ela vai cair do alpendre, e ele vai pegar seu carro e passar por cima dela e matá-la, conforme Elias tinha profetizado. E disse que o cadáver dela ia ficar lá,
ia ser comido pelos cães, como aconteceu. Se vocês lerem lá depois, em 2 Reis, capítulo 9, 33, e um pouquinho mais para frente, vocês vão ver esse relato. E a terceira tarefa, você vai trabalhar, Elias. Ungir o jovem Eliseu como sucessor dele na escola profética de Israel. E mais ainda, Elias, você vai agora ungir o seu sucessor. Essas ordens, meus irmãos, mostravam que haveria mudança em Israel, mas na maneira de Deus, do jeito de Deus. E o assunto Jezabel seria realmente resolvido. E no versículo 18 do texto que nós lemos, para acalmar o resmungão do Elias, que dizia que estava sozinho, achava que só ele, né? O Senhor fala para ele assim, que ele não estava sozinho, e também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 7.001, viu, Elias? Porque tinha 7.000, mais você 7.001. O Senhor realmente estava mostrando para ele, Elias, você viu em que você se meteu? Não valeu a pena, né, Elias? Volte ao trabalho. E Elias volta ao campo de trabalho. Ele é usado novamente por Deus. A missão de Elias, graças a Deus, não foi encerrada na caverna, como Satanás pretendia. Ao contrário, Deus o resgatou, nos ensinando que nos momentos de dificuldades da fé, como Elias enfrentou, Deus nos visita, restaura nossas forças, nos coloca de pé novamente e nos devolve à sociedade para que a gente continue testemunhando e anunciando que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Mateus 17. Deus vai honrar quem? Elias. Monte da transfiguração, quando Jesus Cristo é transfigurado, a voz aparece, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está lá? Elias, Moisés, Pedro, Tiago e João. A caverna, meus irmãos, não é lugar para os filhos de Deus, pois só nos leva a ficar mais para baixo. Elias foi honrado e foi registrado. E há outras passagens no Novo Testamento que ele é citado para ser lembrado. Ele é um servo que fraquejou na fé, mas Deus o restaurou e ele seguiu em frente à sua caminhada. O que dói um pouco no meu coração, assim, te lendo, né? Mas plano de Deus é plano de Deus. Mas o que dói no meu coração, que Elias poderia ter evitado tudo isso. Todo esse episódio na sua vida. Se ele, antes de fugir, tivesse feito uma única oração para Deus. E agora, Senhor, Jezabel quer me matar. Jezabel tinha tanto medo dele que nem ela foi falar com ele. Mandou um mensageiro. Ela foi destruída. Mas Elias deixou-se levar pelo leão que procura nos tragar e foi derrotado. Elias fugiu, escondeu, lamentou, e pela bondade e misericórdia de Deus, ele foi restaurado. Eu gostaria de terminar essa mensagem nessa noite, dizendo, a caverna na vida de Elias nos revela quão doloroso é sair da vontade de Deus. E nos mostra que os corajosos, cuidado, podem ceder ao medo. Os vitoriosos podem ser derrotados. Até os mais fortes na fé podem serem abatidos e se tornarem fracos. Por isso que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 12, um versículo muito conhecido, o que diz? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Ninguém está livre de entrar numa caverna. A pergunta para nós, aqui nessa noite, para cada um de nós é, em que caverna nós estamos? Em que caverna você está? Na caverna do medo e do desânimo? Você está na caverna do rancor ou da falta de perdão? Na caverna da incredulidade ou da frieza espiritual? Ou na caverna do pecado encoberto, que só você e Deus conhecem esse pecado?
Ou talvez você esteja numa situação, como muitos hoje, nos dias de hoje, entram numa caverna, no seu interior, dentro de si, e não querem sair mais. Desistem e decidem por remédios, pela tristeza e solidão, pois não querem serem mais machucadas, feridas novamente, não querem ser humilhadas, envergonhadas e rejeitadas. O Senhor está nos perguntando aqui nessa noite, o que você está fazendo aí? Esse não é lugar para você. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Quer tentar? Se nós continuarmos na caverna, meus irmãos amigos, nós não vamos conseguir realizar coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. E como o Senhor ordenou a Elias, ele diz: afaste da caverna, fique no monte esperando o Senhor passar. Não deixe o medo e a depressão sufocar a sua fé. Jesus Cristo está conosco, é uma promessa. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele pode nos socorrer, é uma promessa. Salmo 34, 4, eu termino. E a seguir eu vou orar. E depois da oração, o trio aqui vai poder louvar a Deus. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Não deixe as bênçãos de Deus passar. Estamos iniciando 2024. Você tem a oportunidade de agora clamar a Deus, a se livrar de qualquer caverna que você possa estar dentro, ou qualquer caverna que você está com a chavinha já para abrir. O Senhor está dizendo: coloque-se na minha presença, pois eu tenho o melhor em 2024 para você e para a sua família. Se você quer fazer parte dessa oração, que eu estarei orando por você, eu queria que você ficasse em pé e permanecesse no seu lugar. E eu vou pedir que todos curvem a cabeça, que nós vamos orar. E você percebe, está ouvindo a voz do Senhor, dizendo: sai da sua caverna. Tempo de novos dias, nova vida, nova esperança. 2024 está na frente de você. Volta a se relacionar mais comigo. Se você percebe que você precisa disso, fique em pé, mantenha-se cabeça baixa, eu vou orar por você. Eu quero te dar graça nesse instante, meu Deus, por esse momento. A tua palavra foi anunciada, tu conheces cada coração, tu conheces a cada vida. Eu não sei o que está se passando com cada um aqui nessa noite, mas o Senhor sabe. Visita aquele coração que está mais aflito, aquele que está passando um momento de dor, de aflição. Aquele, ó Pai, que estão à porta de entrar numa caverna, dá-lhes força para que eles se aproximem de Ti e não da caverna. Não deixe Satanás ter vitória sobre as nossas vidas. Clamamos por um 2024 mais abençoado. Um 2024, ó Pai, com mais presença Tua na nossa vida e nós nos relacionando mais contigo. Que a Tua bênção, a Tua graça esteja com cada um daqueles que estão aqui e nos ouvindo pela Web TV. Que Deus os abençoe. E no meio dos tropeços desta vida, Deus lhe dê força para que você fique em pé e de cabeça erguida, vença as dificuldades dessa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ouvir uma música.
se tudo está confuso, sem a luz do sol, ou quando não há sonhos, nem há mais canções, seu grande amor me envolve, trevas já se vão, eu vejo o horizonte e posso então cantar. Pois no exato tempo aparece a luz brilhando e eu já sei que a aurora está chegando. Logo vem, pois quando uma porta se fecha, Deus abre a janela. Ele abre a janela e eu posso ver. Deus pode fazer o que é melhor pra mim. Ele abre a janela só por mim. Quando as estradas todas me levam para trás, temores do passado vem me atormentar. Meu Deus, então me guia, não tenho mais temor, e mostra no futuro um novo amanhecer de paz. Pois no exato tempo aparece a luz brilhante e eu já sei que a aurora está chegando. Logo vem, pois quando a porta se fecha, Deus abre a janela. Ele abre a janela e eu posso ver. Deus pode fazer o que é melhor pra mim. Ele abre a janela só por mim. Pois no exato tempo aparece a luz brilhante e eu já sei que a aurora está chegando. Logo vem, pois quando uma porta se fecha, Deus abre a janela. Ele abre a janela e eu posso ver. Deus pode fazer o que é melhor pra mim.